Se os sinais seguirão os que creem, e a gente crê e não tem nenhum sinal nos seguindo, será que a nossa fé tem sido colocada no lugar certo? Será que a nossa fé não tá morta? Bem pesado, né? Ok. Eu tô nervosa. Oi, gente, bem-vindo ao nosso canal Viva Jesus. Tava com saudade? Eu também tava com saudade. Estávamos com saudade de estar aqui, né, de conversar com vocês e cá tô eu para falar um pouco sobre este assunto, sobre os sinais seguirão os que creem, sobre a gente ter sangue nos olhos, né, e com os dois pés. Antes de mais nada, se você não se é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquele like para pelo menos eu estar aqui passando um pouco de vergonha, né, pelo menos isso, sabe? Ai, gente. Como eu disse no início, será que, como Jesus falou lá em Marcos 16, antes dele subir aos céus, ele falou que os sinais seguirão os que creem. E em nome de Jesus nós expulsaremos demônio, falaremos novas línguas, né? Se a gente beber coisa mortífera alguma, não fará dano, enfim. E eu acabo pensando, se esses sinais eles seguem os que creem, eu que creio, e não há nenhum sinal desses acontecendo, não falo só em questão de milagre, mas sinais que mostram a nossa fé sendo viva e ativada, será que a minha fé está realmente viva e ativada? Então é um pouco disso que eu quero conversar com vocês, um vídeo um pouco desafiador, muito desafiador pra mim, porque na verdade antes de falar isso aqui pra vocês, ele teve que trabalhar muito em mim. A nossa fé, gente, ela não pode ser só um amuleto, ser só tipo assim, ok, tenho fé, né? A fé, ela é ação, né? Ela é ação de abençoar, ela é ação de curar também, ela é ação de a gente mostrar para as pessoas as coisas que acontecem e o reino sobrenatural do Senhor, o reino celestial aqui na terra, né? Não é só a gente ir na igreja, não é só a gente estar dentro de um culto, fazer aqueles rituais lá e deu. A fé, ela vem com sinais, a fé, ela vem com maravilhas. Lendo o livro de Atos, eu fico muito constrangida com a igreja lá de Atos, porque eu olho para a igreja de Atos, olho para a minha vida e parece que algumas coisas não se encaixam. Eu fico pasma com os cristãos primitivos viviam. Muitas vezes a gente fala assim, a gente tem que ser cheio e vamos ser cheio do Espírito Santo. E muita gente acha que ser cheio do Espírito Santo é chorar, é gritar num culto, é pular, falar em línguas. E também pode ser isso. Mas pela Bíblia e em Atos a gente vai ver que toda vez, gente, sério, toda vez, vocês podem ver que eu não tô mentindo, toda vez que fala em Atos que as pessoas eram cheias do Espírito Santo, fala que eles falaram corajosamente. E Pedro se encheu do Espírito Santo e falou sem medo, falou corajosamente, é sempre linkado com isso. Na verdade, a gente ser cheio do Espírito Santo é a gente ir sem medo pregar o Evangelho, realizar sinais e maravilhas, né, em nome de Jesus. O ser cheio do Espírito Santo não revela só dentro de um templo. O ser cheio do Espírito Santo, na verdade, é lá fora. É lá onde as pessoas não conhecem. É onde a gente prega a palavra corajosamente. É onde a gente mostra a Deus. Onde a gente realiza sinais e maravilhas. Né? Num restaurante, na escola, no supermercado. E em Atos, as pessoas viam que as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Uau, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Lá quando a gente vai ver a passagem de Estevão, vai contar que as pessoas que estavam acusando Estevão viam o rosto de Estevão e via que ele parecia um anjo. O Estevão estava parecendo um anjo, porque ele fala que Estevão era uma pessoa cheia de fé e cheia do Espírito Santo. Né? Muitas vezes a gente acha que um bom nível de cristão, né, é ler a Bíblia, é fazer jejum. Algumas vezes a gente acha que jejum é só para os líderes, a gente lê a Bíblia, a gente orar, ok, leia a minha Bíblia, oro algumas vezes, tô ok, sou um ótimo cristão. Dou meu dízimo, né, sirvo na igreja. Só que quando a gente olha para Atos, e na verdade para toda a Bíblia de capa a capa, a gente vê cristãos muito mais radicais, cristãos que iam sem medo, cristãos que tinham propriedades, vendiam e davam para os pobres. Sabe, hoje a gente quer
as coisas, a gente quer o conforto, a gente olha pra nós, a gente quer conforto, a gente, não vou ler a Bíblia agora porque eu tô muito cansado, sabe? Ok, já li meus 3 capítulos da Bíblia, já fiz já fui crente hoje, né? Mas na verdade a gente vai olhar pra Bíblia, é uma coisa muito maior, não é só essa coisa rasa que a gente tem. Então, pensando sobre isso, eu lembrei de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, se não me falha a memória. Laodiceia era considerada uma igreja morna. Jesus vai falar, porque vocês não são nem frio nem quente, mas vocês são morno, eu tenho vontade de vomitá-los na minha boca. Laodiceia era uma pessoa que estava acostumada com os rituais, era uma igreja, ok? Que Jesus falava, vocês têm riquezas, vocês têm coisas, mas na verdade vocês não... Pra que serve tudo isso? Pra que serve se vocês não estão abençoando? Pra que serve se vocês não estão fazendo diferença? Pra que serve se esses sinais não estão se concretizando? Dá pra notar, quem passa perto de algo quente, sente o calor. Até dentro de um carro, não sei se você já passou quando tem aquelas queimadas, assim, tu passa, né? Tu sente o calor dentro de um carro, mesmo assim. Então a gente precisa ser quente para que as pessoas só passem perto da gente e sintam que tem alguma coisa diferente, sabe? Que não venhamos ser Laodiceia, uma igreja morna. E eu achei fantástico um livro do Francis Chan, Louco Amor. Ele é muito bom, recomendo muito que você leia, muito mesmo, sério, é um investimento assim, porque fala muita coisa, umas coisas muito importantes, inclusive sobre o cristão morno. O autor, ele se dedica muito tempo para falar sobre mornidão e com base nessa passagem de Laodiceia. Eu não quero viver isso acostumado, eu não quero viver acostumado, eu não quero achar que eu já faço é suficiente, eu quero fazer mais. Eu quero que as pessoas venham e vejam que eu sou cheia do Espírito Santo, não porque eu sou do reteté, mas porque os sinais seguem aqueles que creem. Os sinais seguem quem tem o Espírito Santo. Se somos cheios do Espírito Santo, nós vamos anunciar o Evangelho, transformar vidas. E não pela nossa glória, não pelo que a gente faz, e não, uau, como eu tenho poder. Que tudo isso que eu tô falando, ele não vem pra nossa glória. E eu falo e me coloco dentro disso, como eu já falei, esse vídeo na verdade é pra mim, porque a gente precisa lembrar de que todas as coisas que talvez a gente possa fazer e possa transformar, seja para a glória do Senhor e não para nós. Que venhamos então, gente, colocar o nosso coração no lugar certo, que esse nosso nível de crente, ele venha ser ajustado da forma certa, que a gente venha nivelar de fato o que Deus espera de nós, não o que a maioria tá fazendo. Mas a maioria tá bom assim. Porque os meus amigos acham que isso tá bom. Porque o fulano de tal acha que isso tá bom. Não, mas que a gente vem se comparar, por exemplo, com a igreja primitiva. Como é que a igreja primitiva era? Será que não é esse padrão que Deus espera de nós? Né? Cara, Pedro pregou a primeira vez e 3.000 pessoas foram convertidas. Sabe? E a gente não vê ele querendo só multidões, a gente vê ele muitas vezes pregando para uma pessoa só, né? Em Atos. Então Pedro, ele não estava querendo multidões, ele estava querendo realmente transformar e levar a cura e levar a salvação para aquelas pessoas, porque ele sabia o poder de Deus. Ele sabia como a grandiosidade que Deus é e que precisa ser compartilhado. Quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente tá amando alguém, a gente tem vontade de contar pra todo mundo. Ai, meu Deus, o fulano é lindo. Ou, né, pras gurias, nossa, aquela mina não sei o quê. Né? A gente tem essa vontade. Daí quando a gente trata do Senhor, a gente fica resguardado. Não querer contar, a gente fica com vergonha de falar pros nossos amigos. Também filme. Nossa, vi um filme muito bom, não sei o que, não sei o que. Daí quando chega em questão de cristão, a gente fica com medo. Isso é muito pesado, gente. É muito pesado. Então, onde é que tá o nosso coração? Será que o nosso coração não tá só no prêmio que a gente vai ser salvo? Porque daí a gente tá olhando só pro nosso umbigo porque, eu já tô salvo, então eu tô ok? A gente precisa amar as outras pessoas. A gente precisa viver Jesus de verdade. Jesus, ele veio aqui na Terra e ele gastou todo o tempo dele ou orando ou abençoando as pessoas. Vocês já viram que quando Jesus estava cansado, tem aquela passagem quando o Senhor estava cansado, a multidão chegou para ser alimentada, a multidão chegou, acompanhou ele, e mesmo Jesus cansado, fala, e Jesus teve compaixão dessas pessoas e fez ainda mais sinais e maravilhas. Então, tipo assim, mesmo Jesus cansado, ele fez. Porque Jesus é Jesus. A gente também deve ser pequenos cristos aonde nós estamos. Né? Não questão de nós vamos salvar as pessoas e uau, glória para nós, não. Né? Mas se nós temos Cristo, nós podemos ser pequenos cristos.
É isso que é cristão, né? Pequenos cristos. E é engraçado que fala assim que os cristãos ficaram felizes, os discípulos ficaram felizes por terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles estavam felizes por ter apanhado. Hoje a nossa felicidade é porque a gente vai conseguir realizar um sonho. Hoje a nossa felicidade é porque a aula tá acabando agora, né? Que a gente fique feliz porque as pessoas foram levadas ao Evangelho. Que a gente fique feliz por sofrer. Que a gente fique feliz por ser perseguido. Que assim como os cristãos de Atos, gente, venhamos ter sangue nos olhos e levar o Evangelho para as outras pessoas. Que a gente venha sem medo e com muita coragem. A Kari falou sobre coragem em um desses vídeos e é isso que é ser cheio do Espírito. Enche-se do Espírito Santo. Eu falo pra mim que eu venho encher do Espírito Santo, porque eu não estava encorajada para fazer esse vídeo de forma alguma. Eu estava com muito medo, inclusive, e essa passagem teve que trabalhar mais em mim, primeiro, porque eu pensei assim, meu Deus do céu, se eu tô com medo de falar para uma câmera e depois postar no YouTube, primeiro, eu não tô cheio o suficiente do Espírito, porque no Espírito não há medo, no Espírito há coragem. E segundo, o que resta para mim? Nós precisamos ser mais, sabe, dar a cara para bater. É isso que os discípulos eram. Cara, Estevão, ele foi apedrejado. As pessoas estavam apedrejando ele. E ele orou para o Senhor. Quando ele viu Jesus à direita de Deus, falou assim, Senhor, não culpa eles pelo que eles estão fazendo. E a gente, muitas vezes, quando alguém faz mal para nós, a gente quer mostrar para eles, uau, olha só, eu superei o mal que tu me fez. Ai, olha só, Deus vai pesar a mão para aquilo que tu me fez. Que não venhamos ser assim. Não é isso que Deus espera de nós. Seja radical, seja obcecado por Jesus. Isso que é viver a verdade. É isso que é viver Jesus.